Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 26 de fevereiro de 2020. Líderes religiosos desfilam pela Mangueira e mandam mensagem contra o preconceito. Parte 1. A atual campeã do Carnaval Carioca, a Mangueira, fez com que 20 líderes religiosos desfilassem na avenida e mandassem uma mensagem de paz e tolerância, em contraposição ao preconceito e ao obscurantismo dos dias atuais. As lideranças vieram antes da comissão de frente, representando a liberdade religiosa. Independente da sua fé, o respeito deve prevalecer. Liberdade religiosa, diz a faixa, que contém a palavra fé em várias línguas. Esse enredo é uma ode à liberdade. O Jesus que a Mangueira vai levar para a avenida é o Jesus da gente, afirma o morador do bairro da Mangueira e Babalau, Ivanir dos Santos. O último campeão do Carnaval, a Mangueira busca o bicampeonato com o enredo A Verdade Vos Fará Livre, do carnavalesco Leandro Vieira, que traz Jesus Cristo identificado com a imagem dos mais pobres, das favelas, e que sofrem preconceito. Em A Gênese capítulo 1, Allan Kardec esclarece sobre a unicidade e a fonte de todas as religiões que é Deus e são trazidas até a humanidade sob o comando de Jesus, que é o governador espiritual do planeta, tendo vindo trazer pessoalmente a segunda revelação, conforme o Evangelho segundo o Espiritismo afirma. Desde então que se admite a solicitude de Deus por suas criaturas, por que não admitir que espíritos capazes, por sua energia e superioridade de seus conhecimentos, de fazer avançar a humanidade, encarnem-se, pela vontade de Deus em vista de ajudar ao progresso em um sentido determinado, que recebem uma missão, como um embaixador em recebimento de uma de seu soberano? Tal é o papel dos grandes gênios. Que vêm eles fazer, se não ensinar aos homens de verdade o que eles ignoram, e que seriam ignorados durante ainda longos períodos, a fim de lhes dar um degrau de ajuda com o qual possam se elevar mais rapidamente? Estes gênios que aparecem através dos séculos estrelas brilhantes, deixam após eles uma longa trilha luminosa sobre a humanidade, são missionários ou, caso queira, Messias. Se eles não ensinassem aos homens nada além do que sabem estes últimos, sua presença seria completamente inútil. As coisas novas que eles lhes ensinam, quer na ordem física, quer na ordem filosófica, são revelações. Se Deus suscita reveladores para as verdades científicas, pode, com mais forte razão, suscitá-los para as verdades morais, que são elementos essenciais do progresso. Tais são os filósofos cujas ideias atravessaram os séculos. No sentido especial da fé religiosa, a revelação se diz particularmente das coisas espirituais que o homem não pode saber por ele próprio, que não pode descobrir por meio dos seus sentidos, e do qual o conhecimento lhe é dado por Deus ou por seus mensageiros, quer por meio da palavra direta, quer por inspiração. Neste caso, a revelação é sempre feita a homens privilegiados designados sob o nome de profetas ou messias, isto é, enviados missionários tendo missão de transmiti-las aos homens. Considerada sob o ponto de vista, a revelação implica passividade absoluta, aceita-se sem controle, sem exame, sem discussão. Todas as religiões tiveram seus reveladores e posto que todos estejam longe de conhecerem toda a verdade, eles tinham sua razão de ser providencial, pois eles estavam apropriados ao tempo e ao meio aonde viviam, ao gênio particular dos povos para os quais falaram e para os quais seriam relativamente superiores. Malgrado o erro de suas doutrinas, eles nem por isso deixaram de movimentar os espíritos e por aí mesmo semear germes de progresso que, mais tarde, deviam se expandir, como se expandiram um dia ao sol do cristianismo.
É, pois, injusto que se lhe lance o anátema em nome da ortodoxia, porque um dia virá em que todas essas crenças, se divergentes pela forma, mas que repousam em realidade sobre um mesmo princípio fundamental, Deus e a imortalidade da alma, se fundirão em uma grande e vasta unidade, assim que a razão tiver triunfado dos prejulgamentos. Infelizmente, as religiões têm sido a todo tempo instrumento de dominação, o papel de profeta tem tentado as ambições secundárias, e tem-se visto surgir uma multidão de pretendentes reveladores ou messias que, a favor do prestígio de seu nome, exploraram a credulidade em proveito de seu orgulho, da sua cupidez, ou de sua preguiça, achando mais cômodo viver à custa dos seus enganados. A religião cristã não tem estado ao abrigo destes parasitos. Neste caso, chamamos uma atenção séria sobre o capítulo 21º do Evangelho conforme o Espiritismo: haverá falsos cristos e falsos profetas. Esta foi a crônica do amanhecer de 26 de fevereiro de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.